Braslight apresenta Clarearcast, luz sobre o seu futuro. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marco Antônio Barcelos e hoje nós temos mais um episódio sobre investimentos com a participação de um convidado externo. A ideia é apresentar outras visões às discussões do mercado financeiro e previdenciário. Temos o prazer de receber Marcel Andrade, da Sul América, e que anteriormente já viveu o mundo dos fundos de pensão. E para me ajudar a conduzir de forma especializada essa discussão, ninguém melhor do que o Guilherme Façanha, gerente de investimento, que vive o dia a dia da nossa gestão de recursos. Obrigado, Marcel, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Marquinhos. Muito obrigado, Guilherme. Vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês na Braslight. Espero que a gente consiga ajudar bastante e elucidar algumas questões aqui que vão ser debatidas. Obrigado pelo convite. Marcel, obrigado pela tua parceria mais uma vez, né? Tanto no nosso dia a dia e agora aqui no nosso podcast, trazendo a oportunidade para os participantes conhecerem melhor quem são os nossos gestores, né? Vamos lá, pessoal, vamos tocar em diante? Marcel, conta um pouquinho para a gente da Sul América e a nossa relação de fundação com vocês. Claro. Bom, só explicando, eu sou o responsável pela área de fundos aqui da Sul América Investimentos. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o que é um fundo de fundos, né? A Sul América é muito conhecida na parte do ramo de seguros, né? A Sul América tem mais de 127 anos, é a maior empresa independente no Brasil no ramo de seguros, e a Sul América Investimentos é a gestora de recursos do grupo Sul América. Nós também temos mais de 27 anos, a gente faz a gestão de mais de 55 bilhões em ativos aqui no Brasil, em diversos produtos, na parte de renda fixa, crédito privado, renda variável, fundos multimercados, na parte de fundos também. Nós temos clientes de perfis diversificados, na parte do varejo, mas nós somos muito focados também no mundo institucional, e aliás muito a gestão dos recursos dos fundos de pensão. Nós somos aderentes ao PRI, né, que são os princípios de responsabilidade social das Nações Unidas desde 2009. Nós temos essa abordagem ASG, né, ambiental, social e governança, como um dos pioneiros no mercado. O nosso propósito aqui é trazer o conteúdo da maneira mais didática possível. Isso porque sabemos que nem todo mundo entende os detalhes e a complexidade do mundo dos investimentos institucionais. Então eu queria que você começasse explicando um pouco sobre a dinâmica dos investimentos que são realizados pelo mercado de previdência privada. Aqui, esse é um ponto bem importante, né, e bem legal de se falar. Para a gente até ganhar mais expertise aqui, e vamos focar na especialidade do Marcel, que hoje ele está tocando aqui todo o nosso segmento de renda variável. Então, Marcel, você pode explicar um pouquinho como é que é o dia a dia em relação ao fundo que você gera da gente? Claro, Guilherme. A gente tem que fazer a gestão dessa parte de renda variável, aderente, obviamente, à legislação, né, da indústria de fundos de pensão. E o que a gente pode fazer nessa indústria de renda variável, tentando explicar um pouquinho mais para os nossos participantes aqui, né? A gestão da renda variável, ela tem um perfil que a gente costuma falar que é passivo, né? O que é um perfil passivo? É aquele perfil que a gente acompanha determinados índices de mercado. Acho que o índice mais conhecido é o índice Bovespa, né? Mas tem outros índices também, como o índice de Small Cap, que são as ações de menor capitalização, índice de dividendos e por aí vai. Tem a gestão ativa. A gestão ativa é aquela que procura superar os índices de mercado, né? Todos esses índices que a gente acabou de comentar aqui, mas com uma diferença um pouco menor em relação aos índices. Tem uma gestão de gestores que a gente vê aqui na gestão mais, quem costuma falar de ações livres, né? Que tem o propósito de bater os índices, mas não se preocupando em estar tão próximo, tão colado assim do índice, ou seja, eles podem descolar tanto para cima, como às vezes também para baixo desses índices, por isso que eles são livres, por assim dizer. Tem fundos temáticos, né? Fundos de ações focados em setores específicos, fundos de ações focados, por exemplo, nas empresas que pagam mais dividendos, então eles vão estar só alocados naquelas historicamente pagam mais dividendos. A gente também tem uma classe de ativos que hoje a gente costuma falar que são os fundos long buys ou então os fundos long short. O que é isso? São aqueles gestores que podem estar comprados em determinadas ações e vendidos outro grupo de ações, ou seja, num mercado mais de baixa, esses gestores tendem a ter uma performance um pouco melhor, porque eles vão perder na parte comprada de ações, mas vão ganhar na parte vendida, mas obviamente eles têm que estar sempre com um percentual um pouco mais comprado. Então a gente tem no mercado
dado um leque de opções no mercado de renda variável para a gente estar investido e escolher os melhores fundos, escolher os melhores gestores. Marcel, muito bom você dar essa aula sobre o mercado, né, de renda variável, porque as pessoas acham que é simplesmente comprar e vender ação, né? Não, existe uma série de tipo de estilo de gestão, como você mesmo disse, e para isso é até importante aqui dizer para o nosso participante qual que é a sua figura. E na verdade a sua figura de fato é ser um fundo de fundos, né? Ou seja, a gente tem um fundo que seleciona esses outros fundos, né, que vêm da sua expertise. Você pode explicar para o nosso participante como é que funciona essa dinâmica? Claro, essa parte de fundos vem do inglês, né, do FOF, do Fund of Funds, que são os fundos de fundos. Qual é o nosso papel aqui? Nosso papel é identificar os melhores fundos de investimento, os melhores gestores de mercado, né? Porque às vezes é muito difícil para o cliente saber uma gama muito grande, uma oferta muito grande de gestores. Acho que o mercado se desenvolveu da indústria de fundos de investimento muito nesses últimos anos. Então, muitas vezes é muito complicado você escolher quem é o melhor gestor, quem é o melhor fundo para montar a sua carteira. E não só isso também, mas escolher as melhores estratégias, né? A gente acabou de falar um pouquinho atrás das estratégias que tem ativa, as estratégias passivas, dividendos e por aí mais. Então, o nosso trabalho aqui é fazer uma curadoria para identificar esses melhores fundos e melhores gestores. E como é que a gente faz isso? Como é que é o trabalho desse gestor? Ele passa todo por uma análise quantitativa dos fundos e dos gestores e também por uma análise qualitativa desses gestores também. Mas a análise quantitativa seria muito fácil, a gente poderia simplesmente ver o melhor retorno dos fundos em determinadas janelas, em 36 meses ou 24 meses. Na verdade, o que a gente faz é tentar identificar os melhores gestores que entregam o melhor retorno ajustado ao risco, né? Porque, de repente, o perfil de determinado cliente ele não quer sofrer, não quer enfrentar determinada volatilidade, que é aquela variação na cota dos fundos de investimento. Então, a gente tenta entender também essa parte, tenta entender a consistência nessa análise quantitativa dos gestores. Como é que é a consistência de retorno? Porque se você olhar, de repente, determinado gestor entregou um ótimo retorno numa janela de investimentos, mas ela foi explicada por um evento. Então, se você aplicou nesse fundo de investimento depois desse evento, você acabou não pegando as consequências que geraram esse bom retorno. Então, o que a gente quer identificar também é a consistência. Se a gente entrasse nesse fundo em determinadas janelas de investimento, como é que seria a nossa rentabilidade, para ver se realmente o gestor traz uma consistência de retorno aqui para a gente. E nessa parte qualitativa, é tentar entendendo quem são os gestores de investimento, como é que está o alinhamento entre os principais sócios daquela gestora que vai fazer aquela gestão do fundo de renda variável para a gente, como é que é a equipe de investimento, né? Se existe um turnover na equipe, o que é esse turnover? Essa entrada e saída e a mudança do time de investimentos, porque a gente não quer aplicar os nossos recursos achando que a gente tem um time de gestão lá e amanhã esse time de gestão ser um time completamente diferente, né? A gente quer entender também quem são os outros atores envolvidos num fundo de investimento, que tem o papel do gestor, mas tem o papel do administrador, o papel também do custodiante, né? Quem são esses caras que estão juntos com o gestor? Então, toda essa parte qualitativa, a gente precisa entender também para poder fazer a seleção dos fundos de investimento e a seleção dos gestores. O papel do gestor de fundos é fazer essa curadoria na parte quantitativa e na parte qualitativa, ficando muito próximo dos gestores, fazendo calls, reuniões presenciais, para aí sim te montar uma carteira diversificada e entregar o melhor produto dentro da classe de renda variável. Marcel, e bom acrescentar é que nessa parte qualitativa, né, os princípios ESG que vocês têm observado fazem toda a diferença também, né, que não são observados de maneira quantitativa. Então é importante ressaltar, né, como você disse, que isso é um fator decisivo também na escolha de fundos, né, e de gestores. Eu passo aqui a bola aqui para o Marquinhos para ver se ele tem ainda alguma dúvida sobre essa dinâmica de fundos. Não, tudo bem, eu já estou entendendo melhor como é que funciona um fundo de fundos. Mas qual é a dificuldade da seleção desses fundos? Como é que é o dia a dia disso? Marcel, eu acho que essa deixa do Marquinho é um ótimo momento para a gente falar sobre a restrição que o nosso fundo tem, porque a gente tem uma imunidade tributária hoje que nos impede de investir no exterior. Você pode falar um pouco mais como isso se reflete na sua gestão? Claro, assim, como a gente comentou, assim, o mercado de renda variável, de fundos de investimento, ele se desenvolveu muito nos últimos anos e acabou ficando grande demais para o mercado local. Então, boa parte dos gestores de investimento que a gente acompanha aqui no mercado, eles começaram a ampliar o escopo de atuação deles, não só investindo em ações locais, mas também investindo em ações no exterior. E vamos lembrar que nesse movimento de mercado e desenvolvimento que a gente viveu
nesses últimos anos, muitas empresas brasileiras abriram o capital no exterior, transformando-se assim em empresas no exterior, em termos de alocação de recursos. Dada essa restrição que o Guilherme comentou, da gente não ter nenhuma alocação no exterior, esse universo de fundos de investimento que a gente tem aqui para alocar no nosso FOF, ele diminui bastante, porque como os gestores começaram a criar veículos específicos para investir no exterior, a gente ficou com um número menor de alocação. É claro que o universo aqui no Brasil ainda tem um universo considerável de gestores, mas seria muito bom se a gente tivesse a oportunidade também de ter um escopo de atuação maior do que a gente tem hoje na alocação dos investimentos. É muito bom, Marcelo. E bom falar sobre isso, porque como a gente aqui cuida do longo prazo, né, de investimento de longo prazo, pode ser que hoje isso não interfira tanto, como você disse, mas que daqui a 2, 3, 5 anos, essa brecha fique cada vez menor, né? Ou seja, a gente fique mais restrito para poder selecionar bons gestores por conta dessa condição. Mas isso é um tema que a gente está discutindo internamente e no futuro pode haver alguma solução. Marcel, considerando o contexto do Brasil e do mundo em 2023, como é que você avalia o momento para investimentos de renda variável? Pode ser uma boa oportunidade para se arriscar ou você acredita que é o momento de aguardar um cenário um pouco melhor? Para responder essa pergunta, eu vou dar só um passo atrás. O mercado de renda variável, as ações aí passando por alguns momentos difíceis do ponto de vista do investidor, mas se a gente olhar, esse movimento começou lá desde o segundo semestre de 2021, com o aumento das taxas de juros, falando do mundo como um todo, o mundo pós-Covid, a inflação subindo no mundo inteiro. Logo depois a gente teve, no início do ano de 2022, o início da guerra, com a invasão da Ucrânia, os preços disparando. Isso tudo acabou fazendo com que os bancos centrais tivessem que iniciar um ciclo de aperto monetário. O que é o ciclo de aperto monetário? É o aumento das taxas de juros no mundo, que o mundo convivia com a taxa de juros muito baixa nos últimos 10 anos, pelo menos. E no Brasil, trazendo a discussão para o Brasil, em paralelo a isso, a gente passou por um processo eleitoral, que é um processo sempre mais tenso para os mercados como um todo. A gente viu os preços dos ativos, os preços das ações acabando performando muito mal. Neste momento, a gente está vivendo um momento diferente, que é um momento de que o Brasil já está com a taxa de juros em níveis mais altos em relação ao mundo, e agora a gente está num momento que a gente vai começar a ter um processo de redução, que as expectativas são que comecem a partir desse segundo semestre, uma redução nos juros no Brasil. Essa redução nos juros no Brasil normalmente atrai o fluxo de capitais, o fluxo de investidor que estava alocado ali na renda fixa, usufruindo dessas altas taxas de juros e começa a migrar para os ativos de risco. A gente encontra no momento em que o preço das ações, pelos especialistas, encontram em preços atrativos, principalmente se a gente olhar, comparar com o mercado lá fora, o mercado no exterior, e uma grande boa vontade dos investidores estrangeiros nos mercados emergentes como um todo. E o Brasil está inserido nesse mercado emergente. Então, o Brasil hoje é um país aparentemente atrativo, em termos de preço dos ativos, com as ações em níveis bons para ser comprado, em termos de avaliação das empresas. Um país que está num movimento de ciclo de juros diferente do mundo, ou seja, a gente está num momento que agora a gente tende a ter um momento de redução na taxa de juros, e você pega o fluxo de capital estrangeiro começando a vir para o país. A gente vê uma recuperação nos preços aí de bolsa nesses últimos 2 meses, e a gente tem uma expectativa que esse movimento ele se intensifique daqui para frente por toda essa conjuntura aqui que a gente acabou de falar. Então, esse movimento recente de bolsa no Brasil, que foi o movimento mais difícil, ele tende a se dissipar e começar novamente a trocar alguns investimentos de renda fixa para a renda variável. Esse movimento, obviamente, ele não vai ser tão rápido assim, porque a gente está num patamar de taxa de juros mais alto, mas a gente vem com bastante otimismo esse fluxo de capital para os ativos de risco, especialmente para a renda variável. A gente acha que tem bastante oportunidade no Brasil, para o Brasil agora começar a surfar essa volta aí de ter um país com juros um pouquinho mais baixos. Marcelo, muito obrigado por essa aula. Acho que o participante vai ficar super satisfeito em entender melhor como é que funciona a nossa dinâmica de alocação, e agora muito especificamente relacionado ao investimento em renda variável, que é a sua praia. E queria agradecer aqui e te convidar para futuros podcasts. É sempre bom escutar, e como que esse mercado é muito dinâmico, pode ser que daqui a 6 meses, ou amanhã, ou um ano, o cenário mude completamente, tá? Obrigadão aí mais uma vez, e a casa está sempre aberta para você. Muito obrigado pelo convite, Guilherme, Marquinhos. Espero que a gente possa ter ajudado aí um pouco a visão de mercado, explicando um pouquinho o que a gente faz. É sempre um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Espero estar aqui em outras oportunidades também.
vai. Muito obrigado, Marcel, pela sua participação, sua disponibilidade, interesse em participar do nosso podcast. Obrigado também aqui ao Guilherme, que sempre me ajuda a conduzir de uma maneira mais especializada nossas discussões, trazer essas visões sobre o mercado financeiro, os investimentos, sempre complementando aqui bastante conteúdo. E vamos encerrando mais um episódio. Até o próximo ClarearCast. ClarearCast, uma produção Braslight em rede.